Servidores. Questões para a prova apresentada por alunos em sala de aula. O que é um servidor? Cite exemplo. O que eu posso falar é do servidor de web, um servidor comum. Vocês acessam um site do Google, vocês acessam um site do YouTube. Onde está hospedado o site do YouTube é o servidor. Vocês que acessam usam um computador para acessar esses serviços e, portanto, vocês estão utilizando os clientes. Então, o cliente do servidor de web pode ser o Internet Explorer, ou a gente pode simplesmente chamar de navegador da internet. Pode ser o Google Chrome, pode ser o Firefox. O servidor de arquivos tem como cliente o Internet Explorer. Tem como cliente o Windows Explorer, porque o servidor de arquivos pode ser um servidor de FTP, e aí eu vou acessar ele via internet ou intranet. O programa vai usar a impressora como dispositivo de impressão. Eu vou dizer programa porque o Word é um programa, a ferramenta Office é um programa, o programa de CAD é um programa, o Internet Explorer é um programa. Então, os programas são os clientes do servidor de impressão. E o que eu vou fazer é apontar para a impressora. Se a impressora for local, eu vou apontar para uma interface de comunicação local. Se a impressora for uma impressora de rede, eu vou apontar para a interface de comunicação da impressora na rede. O servidor é um programa que provê serviços a outros programas. Exemplos: o servidor de web, o servidor de impressão, o servidor de arquivos. Para a prova, eu aceitaria isso, porque está sendo clara a resposta. Pode ser bem objetiva, não tem problema, porque é questão de conceito. Entendendo um conceito, eu vou me preparar melhor para poder implementar esses serviços em plataformas diferentes. Linux, Microsoft, Unix. Cite pelo menos 3 exemplos de clientes e seus respectivos servidores. O primeiro cliente que eu imagino é aquele que é mais usual, aquele que eu uso para navegar na internet. Um outro exemplo é o servidor de DNS que tem como cliente o resolver. Nós usamos os nomes, a máquina vai usar o número IP. O servidor de DNS vai transformar o nome em número IP. Então o navegador vai perguntar para o resolver. Se o resolver não tiver a resposta, vai perguntar para o DNS. O DNS, se não tiver a resposta, vai perguntar para o próximo servidor de DNS. Quando ele obtiver a resposta, ele vai passar o número IP para o navegador, que é o cliente do servidor de web. O navegador vai passar a pergunta para o servidor de web, ele vai estar dizendo, manda a página. O servidor de web vai mandar o código para o navegador vai interpretar esse código e a gente vai ver a página. Só que isso acontece muito rápido. Mais um exemplo é quando eu preciso acessar arquivos dentro da empresa e vai ter um servidor de arquivos. Eu posso dizer o seguinte, com o sistema operacional eu vou acessar os arquivos. Com o Windows Explorer eu vou acessar os arquivos. Qual o papel do servidor de DNS? Exemplifique. O servidor de DNS é responsável pela resolução de nomes. Exemplo, quero acessar o site do Terra, eu vou escrever terra.com.br. O servidor de DNS vai me responder com o número IP. Quem é o cliente do servidor de web? Quem é o cliente do servidor de web? O browser, o navegador de internet. Eu posso citar alguns produtos: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari. Aí depende da plataforma de tecnologia. O que é necessário para implementar o serviço de impressão utilizando a intranet? Inicialmente eu vou instalar o Windows Server 2003, depois eu vou instalar o servidor de aplicações, aí nesse momento é instalado o servidor de web, que é denominado IIS. Em seguida eu vou instalar o servidor de impressão e depois eu vou instalar o serviço que me possibilita imprimir através da internet. Eu vou instalar o protocolo IPP. Com isso,
eu vou poder instalar os drivers de impressão e os navegadores vão poder acessar o serviço de web, vão ter acesso, desde que tenham as credenciais necessárias, ao serviço de impressão via internet. No navegador eu vou ver as impressoras disponíveis, vou clicar nelas, vou poder instalar o driver na minha máquina e, além disso, também vou poder monitorar o que está sendo impresso, vou poder monitorar a fila de impressão. Qual o papel do servidor de arquivos? Cite o nome do cliente ou clientes do servidor de arquivos. A princípio, eu vou possibilitar o acesso dos clientes aos arquivos. O papel do servidor de arquivos é gerenciar a distribuição dos arquivos no ambiente de rede da empresa. O servidor de arquivos vai possibilitar o acesso. O NTFS é que vai controlar as credenciais e vai dizer se a pessoa tem direito de gravação, leitura, alteração, deleção, modificação. Qual o nome dos clientes? Eu posso citar o Windows Explorer é um cliente. Continuando. Olha, você foi contratado para prestar serviço para um escritório de contabilidade. A pessoa responsável informa que eles constantemente têm conflitos na rede, as máquinas param de funcionar. Além disso, todo mundo consegue acesso a importantes arquivos na empresa. Apresente a solução e explique. A solução, que eu imagino, vamos adotar um serviço de Active Directory. Vamos adotar o servidor de diretórios da Microsoft. Em conjunto com ele, vai ser adotado o servidor de DNS. Em seguida, a gente vai usar o servidor de DHCP. E, por final, a gente vai adotar o servidor de arquivos. No serviço de diretórios da Microsoft, eu vou controlar o acesso ao ambiente de rede. Só vai acessar o ambiente de rede as pessoas que tiverem usuário e senha corretos. Ou seja, as credenciais vão ser verificadas no momento que a pessoa ligar a máquina. O serviço de DHCP vai distribuir as informações, as configurações, para que as máquinas acessem a rede. Com isso, eu vou minimizar essa questão dos conflitos em rede. Trabalhando com NTFS, File Server e AD, eu vou poder criar grupos de usuários que acessam arquivos específicos. E até vou poder dizer, esse usuário só pode ler. Mas esse usuário pode modificar, mas ele não pode apagar. Então eu vou ter a possibilidade de criar universos diversos usando esses serviços de servidor. Quem é o cliente do servidor de DNS? O que faz o cliente do servidor de DNS antes de enviar a solicitação para o servidor? Quem é o cliente do servidor de DNS? O nome dele é Resolver, ele está na estação. O que faz o cliente do servidor de DNS antes de enviar a solicitação ao servidor? O Resolver recebe uma solicitação para converter nome em IP. Aí ele vai verificar se existe isso no arquivo hosts ou no cache. Significa que, se já pediram isso antes para ele, ele armazenou no cache. Agora, o Resolver armazena essa informação no arquivo de cache. Cache é memória. Então, vocês não acessaram um Terra, mas os alunos anteriores acessaram um Terra porque eu pedi. Quando eles acessaram a primeira vez, o Resolver não tinha essa informação, passou essa pergunta para o servidor de DNS. A partir do momento que ele recebeu a resposta, o que ele fez? Ele também armazenou essa informação em cache. Opa, o número IP do Terra é esse aqui, está lá armazenado em cache. Aí vocês vieram para a aula e foram acessar o site do Terra. O navegador pergunta para o Resolver: Resolver, me dá o número IP do site do Terra. O Resolver vai olhar o arquivo de hosts, não tem. Vai olhar o arquivo de cache, opa, tem. Aí ele entrega o número IP para o navegador. A partir desse momento, o navegador pega e passa uma solicitação para esse número IP dizendo: opa, servidor de web desse número IP, me passa a página. O servidor de web vai te mandar o código, que vai ser interpretado pelo seu navegador. Obrigado.
Dúvidas, sugestões ou críticas, por favor, passar e-mail para professor@aprenderti.com.br. Obrigado. Está errado esse endereço? Aprenderti? Não, está certo. Agora, corta. Aí eu aperto no E esquerdo.